Primeiro, agradecer, então, ao vereador, colega Edson da Rosa, pela cedência desse espaço. Bem, eu queria cumprimentar aqui a Paula e a Paloma, né, que fizeram um belo trabalho na Escolinha Santa Rita de Cássia, lá no Desvio Risso. Mas o meu assunto aqui é a saúde. Senhor Marciano, senhor presidente do Quênio, quando o senhor falava, eu me coloquei no seu lugar. Eu conheço o seu trabalho também fui presidente da AMOB do Desvio Risso e sei de quanto o presidente precisa trabalhar, pedir, correr e muitas vezes não é atendido. E eu quero aqui me solidarizar com o senhor e falar um pouquinho sobre a saúde. Só para a gente lembrar, é sobre a demissão dos médicos. Então, até onde eu sei, a Justiça ela ainda está analisando o mérito da greve. Os médicos estão sendo demitidos, mas por uma liminar da Justiça, alguns têm voltado. E as demissões ainda continuam. Demitir por demitir os médicos sem que haja uma decisão final vem motivando a reintegração de todos eles, que é isso que eu digo, vão para a rua e tem que readmitir, vereador. Isso gera uma insegurança na população, já que o serviço não melhorou e sim, se criou mais um problema para quem precisa deste serviço nas UBSs. Nós sabemos que em muitas UBSs estão sendo tirados médicos ou demitidos médicos, então o atendimento ele tem diminuído. Sim, o postão clínico da noite, eu falei outro dia aqui, né, ele foi tirado, eram 4, ficaram 3, né, se não me engano. Então a gente sabe da dificuldade, inclusive, eu estava conversando aqui com o vereador Renato Oliveira, que é o presidente da Comissão da Saúde, aonde ontem à noite, vereador Renato, eu recebi uma ligação de uma amiga, e a amiga dessa amiga, o pai dela com 71 anos, problemas cardíacos, ele não conseguiu uma avaliação através do postão, só para daqui 90 dias. Então, a família teve que fazer um esforço muito grande e levar o pai no médico particular. E aí o cardiologista fez alguns exames e realmente constatou grau severo. Eu anotei porque eu não entendo muito dessa linguagem médica. E aí elas estavam desesperadas, porque ele precisa fazer uma cirurgia e nem o atendimento médico só para daqui 90 dias ia conseguir. A minha orientação foi que com todos os exames, não sei se eu agi correto, com o laudo médico, então, se dirigissem até o PA e novamente solicitassem uma avaliação dos médicos do poder público. Caso não tenha sucesso, aí sim, nós da Comissão do Idoso, juntamente com a Comissão da Saúde, vamos ter que entrar em ação. Então, dizer também, né, aqui do PA, que vocês já falaram, eu até anotei algumas coisas para não esquecer, gera uma sobrecarga maior aos 3 outros profissionais, ficaram 3, né, eram 4, ficaram 3, e que estão fazendo esse serviço. Ao que se sabe, a demanda não diminuiu e sim aumentou, bem como a população da cidade. Então, senhores e senhoras, o que se quer é terceirizar o serviço ainda. Um médico demora até 30 dias para voltar ao trabalho, sendo que cada um atende uma média de 60 consultas por semana. Esses que estão de férias ou que foram afastados.
Eles atendem 60 consultas por semana, que dá mais de 250 consultas mês, para quem tem 20 horas de dedicação ao município. Imagine quem tem 40 horas semanais, como é o caso da Estratégia em Saúde, que tem atendimentos domiciliares, né? Então, nos bairros, a população ainda convive com dificuldades para ser atendida, tendo que ficar na fila nas madrugadas. Então, além da dificuldade de marcar uma consulta com o especialista ou de ter um atendimento naquele dia, se a pessoa precisa para aquele dia, nas UBSs eu estou falando, ela precisa dormir e amanhecer em frente às UBSs. E às vezes tu chega lá e não tem. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas passam a noite, vocês imaginem, né? A pessoa já está doente, ou tem que mandar alguém no seu lugar, passa a noite toda ali, às 7 horas abre o postinho, distribuídas as senhas, e muitas vezes, quando chega a vez da pessoa, não tem mais vagas, porque o médico já vai cumprir o horário dele ali, ou os atendimentos. Mas quem passar, eu lembro que o vereador Arlindo Bandeira, eu acho que colocou uma vez um vídeo, onde tinha o pessoal na espera para pegar as senhas, né? Para serem atendidos. Então, não é uma UBS ou outra. A gente sabe que na maioria, o desespero é isso. As pessoas brigam para poder serem atendidas. Então, a situação é muito grave. Por isso, queria dizer, Marciano, te parabenizar e dizer que temos que continuar assim, nessa luta para a melhoria para as pessoas. A gente sabe que o Quênio também é um bairro de muita carência. A gente sabe que as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar toda a região norte. Não tem condições para pagar uma consulta particular, né? Então, nós ficamos muito preocupados, não poderia deixar de dar o meu relato e pedir, caros colegas, que nós temos que realmente falar, pedir para que aconteça, né? Pois é, né, Marciano? Então, assim, a gente sabe que isso está geral. Pedimos, então, ao senhor prefeito, à Secretaria da Saúde, que revejam essa falta de médicos, essa falta de atendimento, pessoas que ficam em macas, que dão um Buscopan, mandam para casa, depois elas têm que voltar de novo porque não foram atendidas. Era isso, então. Boa parte, vereador Bandeira. Vereadora Gladys, obrigado pela parte, só para contribuir. Também é isso aí. A gente tem que estar, sem precisar elogiar, se precisar cobrar, tem que cobrar. Acho que faz bem você também falar o que a população precisa, tem que trazer o assunto, é isso. Bem, um bom trabalho que você faz, é isso. E como bem você citou, lá em Santa Lúcia também nós tínhamos esse problema, que 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, as pessoas estavam lá enfrentando fila. E aí as pessoas me procuraram, a gente foi de atrás, falou com a secretária, demorou inclusive um pouco até os atendentes lá da UBS Santa Lúcia se acertarem, estar com a secretária, mas foi, a gente insistiu e hoje está normal. Chega lá, agenda, consulta, não precisa enfrentar fila e todo mundo está sendo atendido. Era isso, obrigado. Vereador Rafael, não sei se vai dar um tempinho. Vereadora Gladys Frisso, eu me solidarizo com a fala da senhora, do vereador Marciano, porque o médico pode ser especialista em diversas áreas, ele pode ter diversas especialidades. Agora, se ele não for especialista no povo, na comunidade, de nada adianta. E aqui eu saúdo e deixo minha solidariedade à comunidade da Zona Norte, que o doutor Gilney trabalhou por quase 20 anos, né? Também a doutora Jaqueline Nunes, que está aqui presente, doutora do século XX, que trabalha há mais de 20 anos na rede SUS de Caxias do Sul e que, diga-se de passagem, hoje lá no século XX não tem nenhum médico, vereadora. Então,
quem sofre com a perda desses médicos não são eles próprios, mas sim a própria comunidade. E eu quero dizer, vereadora, que para escutar o coração dos pacientes não é só o estetoscópio, mas sim é necessário ter alma, coisa que esse governo não tem. Obrigado. Obrigada, vereador. Para encerrar, senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar alguns colegas de trabalho, o Ipo, o Manfro, Paulinho, desculpa, eu esqueci. Magnus, desculpa, Magnus. A idade não vem sozinha, tá? Mas obrigada por estarem aí. Obrigada.